Pessoal da Igreja de Cristo, com a paz do Senhor, amém, amados? Estamos aqui mais uma vez para começar o nosso momento com Deus, né? A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, e quando lemos a palavra, o Senhor, ele fala conosco, não é? Ouvimos a voz de Deus a nosso favor. Por isso, estamos aqui para orarmos, para lermos a palavra e tendo a convicção, a certeza que o Senhor ele vai falar conosco, amém? Vamos ler hoje o Salmo 107. O Salmo 107, né? Ele fala da bondade de Deus em proteger os viajantes e os encarcerados, os doentes e os que navegam, em geral, todos os homens. Amém? O primeiro diz assim, o versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. O Senhor, ele nos convida, o salmista, ele nos convida a louvarmos ao Senhor, porque o Senhor é bom, né? Não existe um bom igual a Deus. Só existe um que é bom no céu e na terra, que é Deus, né? E ele fala, o verso 2, diga os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, né? Aqueles que o Senhor tomou com mão forte da mão do inimigo, né? E os livrou, os salvou, os remiu. Os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Ele nos congregou, né? Ele congregou o seu povo de várias terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, não é? Em cada terra ele tirou um tanto, não é? Para congregar, para adorar, para glorificar o nome dele. E todo esse povo que ele congregou, que ele resgatou, tem um louvor, uma adoração para entoar a ele, porque ele é bom, porque ele fez maravilha. Ele remiu aquele que ninguém poderia remir, mas ele o atraiu para ele com amor, não é? E livrou e resgatou. E o 3 ele fala assim, e os congregou da terra do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrado pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade em que habitasse, né? Aqui fala de um povo sedento, de um povo que andava desgarrado pelo mundo, não é? Andava segundo os seus conceitos, segundo os seus pensamentos, segundo os seus caminhos errados. Mas no momento que se voltaram para Deus e clamaram ao Senhor, o Senhor ele teve misericórdia e agiu com bondade na vida desses. E ele fala no 5, famintos e sedentos, a sua alma neles desfaleciam. E clamaram ao Senhor na angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz aqui que não existe angústia, que não existe necessidade, que não existe problema, que não existe dificuldade que o Senhor não possa nos livrar, que o Senhor não possa te livrar, porque Deus é o Deus que é poderoso para quebrar as correntes, os grilhões, despedaçar as correntes de ferro e fazer algo novo na minha e na tua vida. E o 6 ele fala, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele o livrou das suas necessidades. E os levou por caminho direito, para irem à cidade que devia habitar, né? Além de salvar, de livrar, ele ainda encaminhou para uma cidade que o povo devesse habitar. Ainda ensinou um caminho, uma direção, ele deu uma direção, ele sempre dá uma direção ao seu povo, né? O Salmo 27 fala que ele nos ensina o caminho que devemos andar e ele nos guia. Então, se você está hoje sem direção, sem saber o caminho, não é? Aonde você deve andar,
o caminho que você deve seguir, a direção que você vai tomar. Não pergunte, né, ao homem, porque o homem ele não pode te encaminhar a lugar algum. Dobre o seu joelho e clame e pergunte ao Senhor, que o Senhor ele vai te ensinar a direção, que ele vai te ensinar o caminho. E ele fala aqui no 8, no 7, me perdoe. E os levou por caminho direito para irem à cidade que devia habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Aqui fala de que o Senhor, ele não vai só suprir a necessidade material, mas ele fartou a alma, né? Aqui fala que o Senhor ele vai suprir a maior necessidade que o ser humano tem, que é espiritual, que é o vazio que às vezes há dentro do ser humano que nada pode preencher, que o dinheiro não pode preencher, o carro do ano não pode preencher, a casa nova não pode preencher, mas é um vazio que só o Espírito Santo ele pode preencher. E quando nós clamamos ao Senhor, nós nos dobramos diante do Senhor e reconhecemos a soberania dele e pedimos socorro a ele. O Espírito Santo nos enche com sua graça, lamanabraçou manai, com sua bondade derraço e manacaçou binabeas terraçou minha, com sua fidelidade. E ele fala aqui no 10, tal como no 10, no 9, me perdoe, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Além de fartar a alma, ele ainda supre a necessidade material. Ele ainda fartou de bens, né? Supriu a necessidade material daqueles que estavam com fome, né? Espiritualmente e materialmente. É assim que Jesus faz, amados. Aonde Jesus chega, tudo se resolve. Aonde Jesus chega, a história muda, o quadro muda. Aonde Jesus chega, as trevas têm que se dissipar. E o nome de Jesus é glorificado e a luz chega e resplandece com sua glória em meio às trevas. Aonde Jesus chega, algo acontece. E é esse Jesus que eu quero te apresentar nesse momento. O Jesus que ele farta não só a necessidade física, né? A necessidade material, mas ele farta a tua alma. Ele enche a tua alma do Espírito dele e te dá um preenchimento, né? Uma graça, uma misericórdia, uma alegria de viver. Você que está aí nesse momento, que está sem alegria de viver, né? Que você acha que não tem mais sentido a vida para você, que não vale mais a pena viver. Clame ao Senhor. Dobre o teu joelho, entra no teu quarto e clama ao Senhor. Porque quando você clamar ao Senhor, o Espírito Santo de Deus vai fartar a tua alma sedenta com a graça e plenitude dele e vai suprir e vai preencher esse vazio que está dentro de você. Porque é assim que Jesus faz. Ele fala aqui no 10. Tal como os que se assentam nas trevas e na sombra da morte, preso em aflições e em ferro, não é? Não importa a aflição. Às vezes tem pessoas que estão andando por veredas que são veredas que a consequência é a morte física mesmo. Não só espiritual, como física. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, ele paralisa o inimigo e o espírito da morte, ele cai por terra e nos dá o livramento, né? E o nome dele é glorificado e ele muda a nossa história. E ele fala aqui, como se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezou o conselho do Altíssimo. E eis que ele abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem ajudasse. Às vezes o ser humano ele anda por N caminhos, não é? E esses caminhos ele vai impulsionando ele a cada momento, a cada dia, a cada amanhecer, a se enveredar por coisas erradas que não agrada a Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E às vezes no meio desse abismo,
Quando o ser humano acha que não tem mais esperança, que é o fim, que tudo acabou, basta você clamar a Jesus. Basta você clamar ao Senhor, porque Ele te suspende pela mão, Ele te livra da cova, Ele muda a tua história e te dá a oportunidade de viver e começar uma história nova. Aí ele fala aqui no 12: e eis que ele abateu o coração com trabalho e tropeçar, e não houve quem ajudasse. E então, o 13 fala: e então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, tirou das trevas e a sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Então é isso que Jesus faz. Ele tem um poder para te tirar das trevas. Ele tem um poder para quebrar as prisões espirituais. Não importa as prisões espirituais que estejam na tua vida. Não importa. Porque para o nosso Deus não tem tamanho, né, de dificuldade. O nosso Deus é soberano, é poderoso, é majestoso, é grandioso. O nosso Deus é o Deus que quebra o arco e corta a lança e que dá a vitória ao seu povo. E ele fala aqui no 15: louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E quando nós clamamos, nós manifestamos, né? Nós nos colocamos à disposição com o coração aberto para buscar o nome dele, para buscar ele, nos dobramos, reconhecendo o senhorio dele e nos entregamos, abrimos o coração para ele. É isso que ele faz na nossa vida. Ele muda a nossa sorte e nós só temos que louvá-lo e engrandecê-lo pela sua fidelidade. E fala aqui no 16: pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborrece toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele o livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifício de louvor e relatem a sua obra com regozijo. E depois de fazer tudo isso por nós, a única coisa que o Senhor ele pede de nós é um coração adorador. É um sacrifício de louvor. A palavra do Senhor diz: como poderei eu agradecer tão grandes bênçãos e misericórdia do Senhor na minha vida? Louvar e engrandecer o nome dele no templo, declarando que ele é o Senhor. Nesse momento, vamos fazer uma oração em prol da tua vida, né? E você que está aí, eu não sei o que é que está se passando com você, mas eu te convido a orar comigo, entregar a tua alma, o teu coração ao Senhor. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai preencher a tua alma e ele vai fazer algo novo. Porque quando a palavra dele chega, algo novo acontece. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento essa vida, essa alma, onde quer que ela esteja agora, Pai. Eu te peço que o Senhor toque nesse coração, nessa mente, que o Senhor quebre os grilhões, as correntes e as algemas. E que o Senhor liberte, que o Senhor venha preencher essa alma sedenta. E que o Senhor venha quebrar, Senhor, todas as algemas espirituais e físicas. E essa pessoa seja liberta e o teu nome seja glorificado. Espírito Santo, faz algo novo nesta vida, para a honra e glória do teu nome. Amém. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Um cheiro no teu coração. Amém.